Bom, vou falar umas abobrinhas aí para vocês sobre Uruguai 1, Arábia Saudita 1. Um jogo que ficou um pouco mais importante, uma cara um pouco diferente depois do empate da Espanha em 0-0 com Cabo Verde, né? Ali abriu uma porta, uma possibilidade do Uruguai, de repente, ser o líder do grupo, até a Arábia Saudita, numa zebra maior. E o jogo, assim, o Uruguai foi melhor no jogo, né? Acredito que, de repente, tenha merecido sair com a vitória. No primeiro tempo, os primeiros ali 5, 10 minutos no máximo, parecia que ia tentar dominar mais o jogo, ter um pouco mais de controle, ser um pouco mais agressivo, mas rapidamente o jogo ali ficou equilibrado, as duas equipes marcando no próprio campo, não necessariamente ali na beira da própria área, mas também sem fazer a pressão no ataque, tentar roubar a bola na saída de bola, nada disso, né? Aos poucos, a Arábia Saudita foi se sentindo um pouco mais à vontade em campo, conseguiu suas melhores chances na bola aérea, teve uma finalização boa de fora da área, mas as duas principais ali vieram na bola aérea, uma foi defesaça do Muslera, mas o Muslera a gente sabe como é que é, ele já tem mais de 15 anos aí de seleção, talvez 20. Uma hora faz uma defesa, normalmente que é oriunda de um reflexo ali, mais do que de qualidade técnica em si, né, de saber espalmar, de saber segurar. E 2 minutos depois falhou ali no gol, numa cabeçada que veio fraca ali, no meio do gol, em cima dele, deixou a bola viva no meio da área, numa falha que também foi do Bentancur, né, que está ali marcando meio perdido, não olha em nenhum momento para a bola, e a Arábia Saudita abre o placar. O Uruguai continuou basicamente com a mesma postura, não teve muito mais agressividade depois disso, né? As principais jogadas ainda saindo ali pelo lado esquerdo com o Max Araújo, que é um dos principais jogadores do Uruguai, fez uma ótima temporada pelo Sporting. E o Vinha ali um pouco abaixo do que o Max Araújo estava entregando, o Bentancur encostando muito ali para dialogar com ele, o Vinhas participou bem, saindo tentando fazer um pivô. O Darwin Núñez estava muito abaixo, não sei se ele sente a falta de ritmo, né? Ele não estava inscrito na Liga Saudita, então ficou um tempo aí sem jogar. Participou muito pouco do jogo, o Uruguai não conseguiu envolvê-lo. O Valverde também ali pela direita não funcionou tão bem, acho que essa escalação é uma escalação boa, mas talvez não seja tão boa para pegar um time que vá se defender um pouco mais, que vai jogar um pouco mais fechado, não que a Arábia Saudita também tenha se retrancado muito, tenha botado aquelas linhas de 6, nada disso. Mas ele ficou ali meio isolado, porque o Valverde ele é um ótimo jogador, óbvio, mas uma das principais características dele é o chute fora da área, e ali da direita ele não tem muito essa possibilidade, porque ele recebe encostado na linha lateral, e aí se cortar para o meio vai ter que chutar para a esquerda, vai ter que dar um drible, né? O Varela até apareceu bem para conversar com ele ali na lateral do campo, para eles trocarem passes, fazer uma tabela. No final do primeiro tempo ali ainda teve uma que ele levou ali por dentro, chutou cruzado, meio que lembrando aquele gol do Vinícius Júnior na final da Champions contra o Liverpool, porque ele leva ali também pela lateral e chuta cruzado, e o Vini consegue completar para fazer o gol. O Uruguai ainda teve uma chance, ou duas ali, com o Vinhas, com o Max Araújo. As principais jogadas do Uruguai eram pela lateral do campo, né? O Bentancur e o Bart ficam ali trocando passes, até que chega um momento ali que rola uma tabela rápida para o Max Araújo, normalmente, chegar na linha de fundo e cruzar. E aí ele voltou para o segundo tempo com o Sanabria no lugar do Vinha. Achei uma boa substituição, porque bota o Max Araújo na lateral, ele continua sendo agressivo, dá um pouco mais de poder de ataque ali com o Sanabria. Nem acho que o Sanabria tenha entrado tão bem, mas ajudou um pouco ali no setor ofensivo, mas ele volta também com o Canóbio, assim, que no lugar do Darwin Núñez, que eu achei um erro grosseiro, porque o Vinhas estava ali de alguma forma trabalhando, ainda que não tivesse com tanta presença de área quanto no segundo tempo, mas o Canóbio, não sei no que ele pode agregar no time, assim, ele é um cara que não dribla, não chuta, não dá passe, não arma, não pensa. Então, assim, eu não sei por que ele pulou, né, a fila ali do Brian Rodrigues e do Pelistri, né, que o Pelistri vem bem mal. Acho que ele ainda, num momento ali, o Pelistri vai poder fazer o que o Caramba faz, que é simplesmente correr ou dar passe para trás. E o Pelistri, bem ou mal, pode em algum momento arranjar ali um drible, uma jogada de linha de fundo, algo que o Canóbio, na minha visão, é incapaz, assim, né? Então, ele entrou, não agregou em nada. Senti até que em alguns momentos ficaram receosos de tocar a bola para ele, porque nada saía ali. Era muito mais com o Varela ainda da linha de fundo. E o Uruguai, aos poucos, foi tomando conta do jogo, pressionando. A Arábia Saudita não conseguiu emplacar nenhum contra-ataque. Acho que esse foi um mérito do Uruguai, que quando perdia a bola conseguia correr rápido, abafar e impedir a bola longa. E o contra-ataque da Arábia Saudita, acho que no segundo tempo a Arábia Saudita não teve nenhuma chance de gol, nenhuma finalização, teve uma ou duas. E aos poucos o Uruguai foi tomando conta do jogo, pressionando. O Vinha estava ali como homem na área,
Ele conseguiu uma cabeçada, depois conseguiu outra. Se eu não me engano, ele deu 4 cabeçadas. O goleiro foi fazendo algumas boas defesas, mas ainda faltava um pouco mais de criatividade, né? Como sempre falta nesse time do Uruguai. É um time que briga muito, mas que falta... Parece que falta algo mais, alguém tentar algo mais. Eu sinto falta um pouco do Bentancur tentar arrastar um pouco mais a bola, levar, ele sempre pega ali, recebe, distribui bem o jogo, claro, mas de repente tentar um drible ali pelo meio, ou tentar chegar um pouco mais próximo da área. É algo que ele fez bem na Copa de 2022, achei ele um dos poucos que se salvou naquela campanha do Uruguai que caiu na fase de grupos. E nesses momentos, assim, eu sinto falta dele, assim, de repente troca um pouco com o Valverde com um pouco, e o Bentancur vai um pouco mais próximo da área. E o Uruguai foi abafando, foi conseguindo a chance, até que numa cabeçada do Vinhas, uma cabeçada ali até que ele estava livre, e acho que deveria ter feito um pouco melhor do que fez. Conseguiu fazer o gol no rebote com o Max Araújo, que vinha sendo um dos melhores do time. Depois continuou no abafa, a Arábia Saudita não se arriscou em partir para o ataque ou tentar voltar a atacar. E continuou sofrendo abafa ali, só que às vezes falta técnica mesmo, falta um pouco de calma. O De La Cruz entrou muito bem ali, cadenciando o jogo, distribuindo bem o espaço, talvez pudesse ter arriscado mais uns chutes ali da entrada da área, né? Por incrível que pareça, quem arriscou aí talvez o melhor chute tenha sido o Ugarte, que mandou uma bola na trave. O Valverde teve uma no final também, jogada de escanteio, que o goleiro salvou. E aí foi isso, né? Ficou aquele gostinho, acho que um pouco amargo para o Uruguai pela quantidade de oportunidades que criou. Acho que foram mais de 25 finalizações, foram muitas finalizações no gol, mas insistiu muito em cruzamento, não eram jogadas tão trabalhadas, muitos cruzamentos daqueles que vêm meio que da entrada da área, que não chega aí a linha de fundo. Então, faltou um pouco mais de ideia assim, para o Uruguai. Né? Falando especificamente dos que atuam aqui no Brasil, achei que o Varela foi muito bem, foi seguro na marcação, conseguiu aparecer bem algumas vezes no ataque. O De La Cruz entrou bem, cadenciou para um cara que não joga com tanta frequência, né? Não tem tanto ritmo de jogo. Conseguiu distribuir bem. Claro que ele estava ali num cenário um pouco mais favorável, porque não precisava voltar tanto, não tinha tanta aquela intensidade de vai e vem, porque a Arábia Saudita não conseguia atacar. E o Canóbio entrou muito mal, não fez absolutamente nada, não agregou em nada, foi uma substituição gasta e particularmente me assusta que uma seleção assim considerada forte, né? Se não é de primeira prateleira, de segunda, tenha como primeira opção ali de substituição o Canóbio, né? O Brian Rodrigues entrou ali e conseguiu não sei se ele chegou a jogar 10 minutos, acho que chegou a jogar um pouco mais de 10 minutos, mas fazer um pouco mais que o Canóbio, fez umas fintas, conseguiu invadir ali e mandar um chute perigoso. Então, acredito que nos próximos jogos ele deveria ser a primeira opção ali, até porque o Varela apoia bem e o Brian Rodrigues, que é canhoto, pode jogar ali como ponta direita, de repente trazendo para dentro, para trazer mais uma opção, né? Porque senão fica ali muito batendo a cabeça. O Varela e o Canóbio, os dois estão indo cortando para o fundo, para a direita. O Canóbio não tem esquerda, o Varela também não é um cara muito de cortar para a esquerda. E no lado esquerdo fica o Sanabria ou o Max Araújo junto com o Vinha, né? Os dois também levando para o fundo para cruzar. Fica um jogo muito previsível, né? Então, acho que o Uruguai perdeu uma oportunidade de ouro aí, né? De repente ganhar e conseguir ir mais confortável para o jogo contra Cabo Verde, depois contra a Espanha, né? De repente podendo empatar contra a Espanha para garantir a liderança. Essa oportunidade ficou no caminho. Não acho que esse time da Arábia Saudita também vai conseguir dar tanto trabalho assim para a Espanha. Acredito que já vai perder no próximo jogo e aí vai ficar dependendo de uma vitória sobre Cabo Verde para conseguir aí uma classificação. E o Uruguai, acho que vai conseguir ganhar de Cabo Verde assim com alguma tranquilidade. Não acredito que vai ser uma goleada, mas também não acho que vai ser algo sofrido. Acho que eles vão ter um pouco mais de chances de ganhar do que a Espanha, porque a bola aérea deles é muito forte, eles arriscam um pouco mais fora da área. Então acho que é esse aí, esses são os comentários do jogo. Valeu, um abraço.